Olá, pessoal. A aula de hoje será sobre funções. Nossa primeira aula, revisando a matéria sobre funções. Então, sejam A e B dois conjuntos não vazios, chamamos de função a relação que associa cada elemento de A a um único elemento correspondente em B. Então, função trata de uma relação entre dois conjuntos, um conjunto aí no caso A e um conjunto B, mas podem ser conjuntos numéricos, conjuntos naturais, exemplo, conjuntos naturais, conjuntos de números inteiros. Está primeiro começando com o conjunto A e B. Representamos por f de A em B, é função de A em B, onde o conjunto A é chamado domínio, é da onde parte essa flecha, né, que está atacando, querendo dominar, e o conjunto B é chamado de contradomínio, está sendo atacado pela flecha, quem está sendo atacado não quer ser dominado. Vamos representar aqui, primeiro diagrama tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Segundo diagrama tem os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Então, eu tenho aí o conjunto A e o conjunto B. O número 1 do conjunto A está associado ao número 3 do conjunto B. O número 2 está associado ao número 5 no conjunto B. O número 3, que pertence a A, está associado ao número 7, que pertence a B. O número 4, que pertence a A, está associado ao número 9, que pertence a B. Então, como o número 1, que pertence a A, está associado ao número 3, que pertence em B, eu falo que o 3 é a imagem do 1. Sendo assim, o 5 é a imagem do 2. O 3, quer dizer, o 7 é a imagem do 3. E o 9 é a imagem do 4. Essa representação de função é chamada de diagrama de flechas. A gente pode representar uma função através de uma expressão algébrica, uma fórmula, ou através de um gráfico, a representação gráfica, que é a representação geométrica. É um desenho que vamos ver na próxima aula. Então, peguei os dois exemplos anteriores, eu tenho aqui o exemplo 1. Sejam A igual o conjunto que tem os números 1, 2, 3 e 4, está aí no diagrama, e B o conjunto que tem os números 1, 3, 5, 7 e 9. E a relação de A em B é dada por y igual a 2x mais 1, onde x pertence a A e y pertence a B. Neste caso, as letras na expressão são chamadas de variáveis, são grandezas que variam. Como, por exemplo, uma conta de luz, o seu valor não é fixo todo mês. O valor da conta depende do nosso consumo em quilowatts de energia elétrica. Uma corrida de táxi, por exemplo, o valor depende, entre outras coisas, da distância percorrida, mais uma bandeirada, que é uma parte fixa. Uma corrida de Uber, tão atual aí, né? Também o valor depende do trajeto, da distância percorrida, não é um valor fixo. São chamadas de valores variáveis. Neste caso da nossa expressão aí, o x é chamado de variável independente. X são todos os elementos que estiverem no conjunto A. Então, o x vai ser o 1, depois o x vai ser o 2, depois o x vai ser o 3, depois o x vai ser o 4. Já o valor do y, ele é chamado de variável dependente, pois o seu valor depende do valor de x, ou varia conforme o valor de x. No caso da conta de luz, o valor da conta depende do quilowatts consumidos no mês. Então, a expressão então é y igual a 2x mais 1. Então, vou pegar cada elemento x, que são os números que tem no conjunto A, vou multiplicar por 2 e somar 1. O resultado vai ser o valor do y. Então, se o x for 1, nós vamos ter y igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, com mais 1, 3. Então, o y vai ser igual a 3. Então, o 1 tem imagem 3. Se o x for o 2, a gente vai ter que o y vai ser igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então, o y é 5. Ou seja, a imagem do 2 é o 5. Se o x for 3, vamos ter y igual a 2 vezes 3
mais 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Então, a imagem do 3 será o 7. Se o x for o 4, teremos y igual a 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Lembrando, tá, gente? Na expressão, a gente deve resolver primeiro multiplicação ou divisão, na ordem que aparece, e só depois a gente faz então a adição ou a subtração. Ok? Então, vamos analisar. Cada elemento do A tem um elemento correspondente em B. Nenhum elemento do A está ligado a mais de um elemento do B. Então, isso é uma função. No conjunto B, que é o contradomínio, sobrou o número 1. Isso não tem problema. Tá? Não pode sobrar elemento no conjunto A, pois a regra para ser função é que cada elemento do conjunto A deve estar associado a um elemento no conjunto B. E esse elemento deve ser único, não pode estar associado a mais de um. Como no conjunto B teve elemento que não teve relação com A, aos que tiveram a gente chama de imagem. Então, no caso aí o 3 é a imagem do 1, o 5 é a imagem do 2, o 7 é a imagem do 3 e o 9 é a imagem do 3. Então, o conjunto imagem, a gente escreve como imagem da função, vai ser 3, 5, 7 e 9. Então, apesar de o 1 pertencer ao contradomínio, ele não foi imagem dessa função. Um segundo exemplo. Sejam A o conjunto que tem o menos 1, o 0, 1 e 2, e B o conjunto que tem o 2, menos 1, 0, 1 e 2. E a relação definida por y igual a x mais 1, onde o x são os valores que tem em A e o y são os pertencentes em B. Então, eu vou ter que pegar cada elemento do conjunto A, que é o x, vou fazer essa conta aí, que vai ser x mais 1, e o resultado vai ser o valor do y. Vou montar uma tabelinha aqui também para ajudar com os valores. Então, eu posso botar então que o y vai ser x mais 1, ou então o y vai ser menos 1 mais 1, ou posso escrever que f de x, quer dizer, a função de x, é igual a x mais 1. Então, se eu trocar na expressão o x pelo menos 1, eu vou ter menos 1 mais 1, que vai dar 0. Se eu trocar o x por 0, eu vou ter 0 mais 1. 0 mais 1 igual a 1. Se eu trocar nessa fórmula a letra x pelo número 1, eu vou ter f de 1 igual a 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Se eu trocar o x pelo 2, eu vou ter f de 2 vai ser igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, eu vou anotar nessa tabela os resultados obtidos. A imagem do menos 1 foi o 0. A imagem do 0, quando eu substituí o x pelo 0, tive resultado 1. Então, a imagem do 0 é o 1. A imagem do 1 foi o 2. E a imagem do 2, quer dizer, quando eu substituí o x pelo 2 na expressão, o resultado foi 3. Então, o menos 1 está associado ao 0, a imagem do menos 1 é o 0. O 0 está associado ao 1, então a imagem do 0 é o 1. A imagem do 1 é o 2. E quando o x foi 2, o resultado deu 3. Mas aqui no diagrama não tem 3 no conjunto B. Portanto, isso não é uma função, né? Pois para ser função, cada elemento do conjunto A deve estar associado a um único elemento correspondente no conjunto B. E nesse caso, o 2 não está associado a ninguém. Então, f de 2 não possui imagem em B. Então, esse exemplo aí está com fundo vermelho, já para chamar a atenção, é porque não é função. Um outro exemplo em que não é função. Tem aqui o conjunto A. Não vou botar os números, vou botar umas letras. O conjunto A tem A, B, C, D. E o conjunto B tem J, K, L, M, N. Então, o A tem imagem J, o B tem imagem K, o C
tem imagem, o C não tem imagem e o D tem imagem N. Então, nesse caso, não é uma função, pois o elemento C ele não possui imagem. Mesmo caso do exemplo anterior, que nós vimos que o 2 não tinha imagem B, não tinha 3 no conjunto B. Então, nesse exemplo aqui, não sei qual foi a regra, tá? Mas, de acordo com essa regra, o C não vai ter imagem B. Então, não é uma função, porque sobrou um elemento em A no domínio que não tem um correspondente em B, no contradomínio. Um outro exemplo em que não é função. Novamente, vamos usar as letras. Tem aqui o conjunto A e o conjunto B. O elemento A, diferenciação, tá, gente? Conjunto, a gente usa uma letra maiúscula de nosso alfabeto para representar. Então, letra maiúscula é conjunto A. Conjunto B. Letra minúscula se refere aos elementos. Então, o elemento A possui imagem J. O elemento B possui imagem K. O elemento D possui imagem L. O elemento D possui imagem também N. E o elemento C possui imagem M. Bom, não sobrou nenhum elemento no conjunto A, né? Mas não é função porque o elemento D ele tem duas imagens, L e N, e não pode. Para ser função, cada elemento do conjunto A deve ter um elemento correspondente no conjunto B, e deve ser único, não pode estar associado a mais de um. Então, nesse caso, não é função porque o D está associado a dois elementos no conjunto B, no contradomínio. Não é função. Exercício. Então, sejam A igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 3, e B, o conjunto com os elementos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 4, 5 e 10. Em cada caso abaixo, faça a representação por diagrama de flechas e verifique se as relações onde x pertence a A e y pertence a B são ou não uma função. Então, primeiro exemplo, sejam y igual a 3x mais 1. Vocês vão fazer um diagrama, que vai ser o A, vão botar os números que tem no conjunto A. Vamos fazer outro diagrama ao lado, vamos botar os números que tem no conjunto B, né? Conforme a gente fez aqui, ó, A e B. E aí, para vocês ligarem o A com B, vocês vão ter que usar essa regra. Multiplicar o x por 3 e somar 1, pois o y é igual a 3 vezes o valor de x mais 1. Por exemplo, se o x for o menos 2, vai ficar 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, mais 1 vai dar menos 5. Então, o menos 2 ele vai ter imagem menos 5. Depois, 3 vezes menos 1 é menos 3. Com mais 1 vai dar menos 2. Então, a imagem do menos 1 vai ser o menos 2. Depois, o próximo valor de x vai ser o 0. 3 vezes 0 vai ser 0. Com mais 1 vai ser 1. Então, a imagem do 0 vai ser o 1. Depois, 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. Então, a imagem do 1 vai ser o 4. E o último valor que tem em x vai ser 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. Então, a imagem do 3 vai ser o 10. Nesse primeiro exemplo aí, vimos então que todos os elementos do A possuem um correspondente em B e não possui mais de um, é único. Então, é função. Então, vocês vão seguir a mesma linha e tentar resolver o B. No B, a regra vai ser o y vai ser 2 vezes o valor de x menos 1. Vocês vão usar os mesmos números que tem em A e B, só que a regra para associar A com B agora mudou. Vai ser multiplicar o x por 2 e diminuir 1. Aí, ao final de tudo, vocês vão ver se é função ou não. Na letra C, vocês vão usar os mesmos números para o A e para o B, sendo que agora o y corresponde a menos 2 vezes o valor de x mais 1. Lembrando que o x são todos os números que tem em A. E o valor do y deve ter em B. Caso não tenha o valor do y em B, não será função. Na letra C vai ser a regra y igual a menos x mais 1. Ou seja,
Vocês vão trocar o sinal de cada elemento que tem no conjunto A e somar 1. O resultado vai ser o valor do y. Então, vocês vão ligar no conjunto B. E na letra E, y deve ser maior do que o resultado de x mais 1. Então, vocês vão pegar cada elemento que tem no conjunto A, vão somar 1. Por exemplo, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. O y deve ser maior do que isso. Então, a gente vai ligar, então, o menos 2 com o 0, com 1, com 4, com 5, com 10. Tudo que for maior do que o resultado. Bom, aproveitando nessa questão 1, nos casos em que foram funções, determinem o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem em cada caso, das relações que representaram uma função. Vimos aí que nem todas vão ser funções. Caso esteja fazendo exercício, dê uma pausa aí para depois prosseguir. Exemplo 3. Um estacionamento cobra, primeira hora, R$3. Hora ou fração excedente, R$2. Ou seja, o valor que esse estacionamento cobra é um valor variável. Ele depende do tempo em que vai se utilizar o estacionamento. Então, nesse caso aqui, não veio aquela expressão para a gente, a fórmula, como tem aqui no exemplo 1, como a gente viu até agora. Não tem uma fórmula. Então, na letra A gente vai organizar em uma tabela com valores. Vamos colocar assim, 1 hora, valor cobrado, 2 horas, valor cobrado, que vai ser o R$3 da primeira hora, mais R$2 porque passou 1 hora. Na letra B, vocês vão responder se o valor cobrado é função do número de horas de uso de estacionamento, sim ou não. Na letra C, a gente vai ter que justamente descobrir a expressão, aquela fórmula, conforme tem nos exemplos anteriores aqui, essas fórmulas. Agora a fórmula não veio escrita, a gente vai ter que descobrir. E no exemplo D, qual será o valor cobrado para um tempo de 12 horas nesse estacionamento? Bom, esse exercício está resolvido, vamos resolver ele agora. Então, primeira questão, organizar uma tabela. Eu vou ter então o tempo, que é o T, e o valor cobrado, que vai ser o V. Então, 1 hora serão R$3. 2 horas vão dar R$5, porque vai ser 3 horas da primeira hora, mais R$2, aí total R$5. 3 horas, você vai pagar os R$5, vai aumentar R$2 a conta, vai para R$7. 4 horas, a conta vai para R$9, porque vai aumentar mais R$2. Então, cada hora a mais, o valor aumenta R$2. E 5 horas, a conta vai para R$11, porque 9 mais 2 igual a 11. Então, essa é a tabelinha aí. Com alguns valores. A gente normalmente escolhe uns 3, 4 valores. Quanto mais valores a gente montar na tabela, vai facilitar depois para deduzir a expressão matemática, a fórmula. O valor cobrado é função do número de horas de uso de estacionamento? Bom, a gente viu lá que para cada tempo tem um único valor correspondente. Nenhum tempo ali ficou sem o valor que seria cobrado, e nenhum valor de tempo ali teve 2 valores diferentes cobrados. Então, sim, é uma função. Pois para cada valor de tempo existe um único valor a ser cobrado associado a ele. Questão C. Qual é a expressão matemática que relaciona o valor cobrado, V, em função do tempo, T, de uso do estacionamento? Então, eu vou usar a letra V para representar o valor e a letra T para representar o tempo em que ficou no estacionamento. Vou montar novamente aquela tabelinha, O T significa o tempo em horas e V o valor em reais. Então, 1 hora deu R$3. Pois na primeira hora é cobrado R$3 e não teve hora nenhuma excedente. 2 horas deu R$5.
né? Pois na primeira hora foram cobrados R$ 3, e aí ficou 1 hora a mais, então cobrou R$ 2 a mais, então 3 mais 2 igual a 5. 3 horas deram R$ 7, por quê? Cobrou os R$ 3 da primeira hora e 2 horas excedentes, então 2 vezes 2, 4, com mais 3, 7. 4 horas deram R$ 9, porque cobrou os R$ 3 da primeira hora, foram 3 horas excedentes, 3 vezes 2 é 6, com mais os 3 da primeira hora, R$ 9. 5 horas deu R$ 11 o valor cobrado, por quê? Cobrou os R$ 3 da primeira hora e foram 4 horas excedentes. 4 vezes 2 é 8, com mais 3 da primeira hora, R$ 11. Então agora, a gente está vendo que em todos os cálculos o 3 se repetiu, os R$ 3 fixo, e o 2 também, só foi multiplicando ele por um número. Sendo que aqui o tempo era 3, eu multipliquei por 2. Aqui o tempo era 4, multipliquei por 3. Aqui o tempo era 5, eu multipliquei por 4. Então o valor vai ser os R$ 3 mais R$ 2 vezes o tempo menos 1, porque o tempo aqui é 4, fiz vezes 3. 3 equivale a 4 menos 1. Aqui o tempo era 5, aqui eu multipliquei por 4, que equivale a 5 menos 1. Aqui o tempo era 3, eu multipliquei por 2, que equivale a 3 menos 1. Então vai ficar R$ 3, né? 2 vezes t vai dar 2t, e 2 vezes menos 1 deu menos 2. Agora, fazendo aqui a operação, 3 menos 2 vai dar 1, então ficou que o valor é 2t mais 1. Mas é claro, a gente não precisa também, a gente pode tentar também por dedução. Por exemplo, qual a conta que eu posso fazer aqui com o tempo que eu chego ao valor? Por exemplo, 1 mais 2 é 3, mas a regra tem que funcionar com todos, né? Então, 2 mais 2 não é 5, então não pode ser mais 2. Vou tentar uma multiplicação. 3 vezes 1 é 3. Então, se multiplicar por 3, deu o primeiro resultado. Vamos ver se funciona com todos. 3 vezes 2, 6. Não deu. Então, vou tentar uma multiplicação menor. 2 vezes 1, 2. Para 3 falta 1. Então, se eu multiplicar por 2 e somar 1, vai dar 3. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Vou ver se essa regra funciona para todos. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. Então, para obter o valor, basta multiplicar o tempo por 2 e somar 1 ao resultado. Foi a mesma fórmula que nós encontramos. Qual será o valor cobrado se t igual a 12 horas? Agora que a gente já tem a fórmula, facilita, porque eu sei que é multiplicar o tempo por 2 e somar 1. Então, eu vou ter, o valor vai ser 2 vezes 12 mais 1. 2 vezes 12 é 24, mais 1 vai dar 25. Então, o valor cobrado será de R$ 25, que vão ser R$ 3 da primeira hora, né? E mais 11 horas excedentes, que dão R$ 22 a mais. Então esse exemplo aí, vocês vão tentar fazer parecido nesse aqui, ó. Em uma corrida de táxi, o usuário ou cliente deve pagar R$ 5 de bandeirada, que é um valor inicial que se paga, fixo, e R$ 2 por cada quilômetro rodado. Então, primeiro, vocês vão organizar uma tabela, né, com distância e o valor cobrado. Por exemplo, 1 quilômetro vão dar R$ 7, porque é R$ 5 fixo, mais R$ 2 por 1 quilômetro. 2 quilômetros vão ser R$ 5 fixo, mais R$ 4, porque é R$ 2 por cada quilômetro. Vai dar R$ 9. Então, vai montar uma tabelinha, igual a gente fez na questão da letra A aqui, ó. Tá? Só que ao invés de tempo e valor, aqui vai ser então a distância e o valor, porque o valor depende da distância percorrida. Letra B. O tempo cobrado pela corrida de táxi é função da distância? Vocês vão verificar depois de montar a tabelinha
se para cada valor ali da distância tem um valor correspondente a ser pago. Se nenhuma distância tiver dois valores associados a ele, ou se nenhuma distância ficar sem nenhum valor associado, então é uma função. Na letra C, ele vai tentar descobrir a expressão. Então, depois que montar a tabelinha, tentem ver qual número que você pode multiplicar lá a distância, somar, que você vai chegar ao valor a ser pago. Lembrando que o valor a ser pago aí depende da distância percorrida. Então, a gente pode multiplicar, somar, e a regrinha tem que valer para todos os valores que vocês colocaram. Tá? Então, montem uma tabelinha na letra A com distância 1, 2, 3, 4 km. Então, veja os valores cobrados para 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. Na letra D, tentem usar a fórmula para descobrir o valor de uma corrida de 12 km, justamente igual a gente fez aqui na questão anterior. Ok? Aqui, ó. E último exercício. Considere a relação f de m em n representada no diagrama abaixo. Do jeito que está aí, a gente está vendo que não é função, tá? Porque para ser função, relembrando, cada elemento do domínio, que no caso aí é o m, deve estar associado a um único elemento correspondente no contradomínio, que no caso é o n. Então, para ser função, o que a gente deveria fazer aí? Será que se a gente apagar a seta número 1 e tirar o elemento s vira função? Apagar essa seta e tirar o s. Será? Letra B. Será que se a gente apagar as setas 1 e 4 e tirar o elemento k vira função? Apagar essa seta e tirar o k vira função? Apagar os elementos k e s. Quer dizer que se eu apagar esse k que está sobrando aqui no A e o S, vira função. Apagar a seta 4 e tirar o elemento k. Será que se eu apagar essa seta aqui, que vem do x até o q, e tirar o k, vira função? Ou será que se apagar a seta 2, que é essa seta que vai do y até o t, e tirar o elemento k, vira função?